Olá pessoal, não queria fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu acho que esse assunto é bastante pertinente. Um assunto que estourou ontem. Nossa, estou com o cabelo bagunçado. Mas o importante não é meu cabelo, e sim o que eu vou falar. É a polêmica causada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Eu acredito que ele não foi de má intenção, mas causou um grande embaraço pelo pedido de que o hino nacional seja cantado, e ele pediu que fosse filmado. No final do informativo que ele passou para todas as escolas, tinha a frase de governo da campanha do Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tá. Eles interpretaram que as crianças tinham que dizer isso. Então, causou um grande embaraço, um grande problema, um dissabor assim. Ainda mais porque tinha que filmar. Devemos entender que todo erro, nossos oponentes, por assim dizer, qualquer pessoa que é contra algo, contra alguém, vai usar isso contra a pessoa. Isso é negável. Por mais que o ministro falou que ia ser legal ser perfilado, vamos sugerir que filme mostre para nós e tal, para compreensão e tal, para a gente atribuir e tal. Muitas pessoas usam isso contra o ministro, contra o Bolsonaro, contra as ideias do Bolsonaro, enfim, dizendo que é um fascismo, não sei o que. Claro que a importância do hino nacional é enorme. É o hino do nosso país. Devemos ter um resgate da identidade nacional. Nós vivemos no Brasil, mas parece que a gente sempre deprecia o país que a gente vive. A gente odeia ser brasileiro. É engraçado porque eu queria fazer uma ressalva que o brasileiro critica a si e a todos os brasileiros, mas ele continua fazendo o que ele diz odiar nos demais. Então, as próprias falas do ministro Ricardo Vélez Rodrigues já foram tiradas de contexto para um ataque, sim, ao governo, um ataque ao Bolsonaro, um ataque à direita, um ataque a quem prega contra o antiprogressismo. Então, foi distorcido. Mas qual que é o problema em cantar o hino nacional? Acredito que isso não deveria ser nem colocado em pauta, porque existe sim uma inversão de valores muito grande. Então você fica assim, pasme, porra, tá tendo uma polêmica que pediram para cantar o hino nacional, mas nas escolas tem diversos problemas, tem putaria, tem vídeos de constrangedores que não cabe nem eu falar, que já circularam nas redes nos últimos anos. Então, qual que é o problema em cantar o hino nacional? Eu ainda fui um pouco da época que ainda se cantava o hino nacional. Na minha antiga escola, no Júlio Guerra, se cantava o hino nacional. Cantava-se o hino nacional e o hino de Rondônia. Então, você tinha que cantar pelo menos o hino nacional e o hino de Rondônia. E isso era importante, e isso era de suma importância. Mas parece que é uma grande polêmica. Sendo que tem até escolas do MST que cantam hino de Intentona Comunista. Então, qual que é o problema de cantar um hino no seu próprio país? Tem pessoas que queimam a bandeira do Brasil, é incrível isso. É incrível como as pessoas subvertem. E a importância da ordem. A ordem, a disciplina. Ah, mas é coisa de repressão, coisa não sei o que. Não é, galera. Não é. Porque como que a gente vai conseguir fazer as coisas sem uma ordem, sem um método, sem uma disciplina? Você não pode acordar a hora que você bem entender. Se você quer, por exemplo, você tem emprego, por que você vai acordar às 9, 10 horas da manhã se você tem que estar no seu trabalho, no seu emprego às 8? Você vai, por exemplo, chegar de qualquer jeito no seu local de trabalho, onde você estuda, por exemplo, porque há um caso, até acho que remonta até do Rio de Janeiro, e o Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil, segundo ele, disse que no colégio houve uma polêmica que as moças usavam saias curtas
E os rapazes, os moços desse colégio também queriam usar saias. E parece que esse colégio houve descobri que tinha uma politicagem envolvendo o Marcelo Freixo e um tal do não sei quem Mota, que diz o Rodrigo Baltar que é um gordão. E que não poderia isso de fato, porque estava fazendo campanha política dentro desse colégio. E isso é legal. O Marcelo Freixo, que quis comer o fígado do ministro, quer entrar com uma ação criminal contra o ministro. Assim. Eu pedi para vocês cantar o hino, eu sou criminoso por isso. É engraçado. E o ministro teve que voltar atrás, porque fazer o quê? Os caras praticamente queriam linchá-lo. Oh, você não pode fazer isso, é um absurdo você cantar o hino nacional. Claro que muitos petistas e muitos isentões, e os isentões são muito perigosos, criticaram isso. Talvez o ministro não se deu conta que há um imbróglio jurídico, e às vezes pode ter sim um imbróglio jurídico, que é na questão da filmagem, porque são menores de idade. Em certas ocasiões, menores de idade não podem ser filmados e tudo porque fere o ECA. Então, já é um determinado problema. Mas com a autorização dos pais, muitos pais autorizariam. Ah, mas assim, aí começaram a falar, desmerecer esses pais, porque mas vocês nem vão nas reuniões. Mas você sabe que se o pai do cara votou no Bolsonaro não vai à reunião? Você nem sabe. É muito estranho, porque, poxa, qual que é o problema em cantar hino nacional? Qual que é o problema em autorizar? Aí você vai falar, que meu pai ele é fascista, não vai nem na reunião. Cara, vocês estão querendo distorcer tudo. Ah, mas os problemas da escola, os problemas estruturais não podem ser filmados, então isso que deveria ser filmado. Cara, as escolas têm diversas esferas, municipais, estaduais e federais, e além das particulares. Os prefeitos administram em grande maioria a educação básica, até a quarta série, quinta série, se não me engano. Então o recurso vai para os municípios, tem um fundo e tal. Só que muitos prefeitos passam a mão nesse fundo. Prefeitos de inúmeros partidos, de todos os aspectos possíveis. E você sabe se o prefeito é aliado ou não do Bolsonaro, aliado ou não do PT? E se esse prefeito, com um secretário de educação, não está, como acontece muito, surrupiando recursos? Muitos ônibus escolares novos se deteriorando porque o recurso vem e o cara passa a mão. Então, há muitos estados da federação não estão pagando direito aos seus professores. E isso acontece há pelo menos umas 2, 3 décadas, e agora que o problema é o Bolsonaro, que o ministro pediu para cantar o hino e agora vocês estão lembrando que as escolas têm problemas. E é bastante curioso que essas mesmas pessoas fecharam os olhos nos últimos anos em relação a isso, e só agora elas lembraram que as escolas públicas têm problema, que a saúde pública tem problema. Ah, agora tem problema, antes não tinha problema. Então, é uma coisa também muito contraditória da parte dessa galerinha lacradora, que se aproveitou de um possível vacilo do ministro, que eu acredito que é sim bem intencionado, é sim, por mais que ele tenha uma origem colombiana, é bem sim patriota, que cantaram o hino nacional, e é importante, o hino do nosso país. O Brasil pode ter inúmeros problemas, mas ainda é um bom país. Acontece que soou de uma maneira imprópria o pedido de filmagem, mas a própria lei que pediu que se cantasse o hino nacional, na verdade é uma lei, olha só, a lei foi assinada no governo Lula, promulgada pelo vice-presidente da época, o José Alencar, com a assinatura embaixo do ministro da Educação da época, Fernando Haddad, concorrente de Jair Bolsonaro no segundo turno. Mas agora está falando contra isso. Esse Fernando Haddad é um dissimulado. Enfim, o ministro não exigiu, ele fez um pedido. Há uma diferença entre pedir e exigir. Esse povo não entende disso. E isso é uma grande consequência da falta de educação no Brasil. Então,
Que curioso, né? Como a falta de educação pode causar, às vezes, um grande problema. Eu queria fazer um vídeo sobre o outro assunto, mas vai ficar para a próxima. E é incrível, cara. Você sabe que as coisas começam, as tretas começam por causa da falta de interpretação. Talvez o ministro foi interpretado erroneamente, mas vocês estão julgando ele. Se é algo não fascista, autoritário, que é assim que começam as ditaduras. Ora, pois, vocês falam que o governo do Maduro é democracia e nós vivemos ditadura. Curioso que você está numa ditadura que você pode falar o que quiser do Jair Bolsonaro, fazer piada contra ele, protestar. Teve uma atriz da Globo que saiu mostrando o seu corpo no carnaval, colocando até ele não, de uma maneira bastante vulgar, a meu ver, bastante lamentável. É um país que se pode sim falar muitas coisas, mas é uma ditadura. Enquanto num país que um cara está usurpando o poder, está matando seu povo de fome, está perseguindo, matando, e inclusive até homofóbico, que a birra começou com o Bolsonaro porque ele criticou homossexuais. Aí o cara é ditador. Porque supostamente, por exemplo, os ditadores não gostam de gays e tal, porque Hitler não gostava de gays. Aí o Bolsonaro é nazista porque ele não gosta de gays. Sendo que ele fez críticas. Ele fez críticas à pessoa, não à sua condição. Mas não cabe a mim defender nesse sentido. Talvez ele foi infeliz em algumas coisas. Mas dizer que o cara é um ditador. O cara não censura redes sociais, não está supostamente perseguindo ninguém, só está ali. Ele pode cometer alguns erros. Moro cometeu um erro colocando uma pessoa envolvida da página quebrando tabu num cargo ali. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. Mas é incrível, cara. É muito contraditório que o Brasil é ditadura e a Venezuela é democracia. Mas é assim que esse povo do PT, né? Eles têm esse modo operante, né? Que nós somos errados, eles são certos. Por mais que o cara... É aquela coisa, o petista é assim, a gente dá uma facada e disse que você pulou em cima da faca... danificou a faca dele pulando em cima dela. Esse é o povo assim... Você de dar um soco, você falou que você deu uma narigada na mão dele de mão fechada. Esse é o PT. Esse é o PSOL. Se o Bolsonaro propusesse a cura da AIDS, eles iam ficar defendendo o vírus da HIV. É assim mesmo. Esse povo é louco mesmo. E como uma coisa tão simples quanto o hino nacional, que é uma coisa importante, vira uma contenda desnecessária. Eu, como esse povo do esquerdista é estúpido e hipócrita, né? Mas é assim mesmo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.